animais que foram perdidos por lá, que tiveram, né, tiveram sua vida ceifada aí pelas águas, pelos deslizamentos, desmoronamentos, e também muitos animais que ficaram feridos. E a Tainã esteve por lá acompanhando outras pessoas, outros veterinários também que tiveram essa missão. Vamos conhecer um pouco da história da Tainã lá nessa jornada lá no Rio Grande do Sul. Tainã, muito bom dia. Bom dia, Odair, todo mundo que está me escutando. Muito obrigada, né, pelo convite de poder vir falar um pouquinho aqui para todo mundo sobre o que a gente passou aqui de perto, né? Só quem viveu aqui na linha de frente sabe como foi toda essa situação, enfim, principalmente com os animais, que foi o que eu mais convivi, né, e atuei. Então, muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre. Muito bem, Tainã, só para que o pessoal saiba e conheça, você explica um pouco qual é a sua profissão, qual é a sua formação. Tá, eu sou natural de Timbó, mas no momento estou morando aqui em Porto Alegre. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, fiz mestrado também pela mesma universidade. Atualmente estou no segundo ano da residência de clínica e cirurgia de grandes animais aqui no hospital da URGS, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. E por isso que eu acabei, né, atuando na linha de frente, enfim, no recebimento desses animais resgatados, já que eu estou, né, trabalhando como veterinária aqui num hospital de referência, tanto de pequenos quanto de grandes animais, mas a minha área, né, o meu foco é grandes animais, principalmente equinos, que foi o que eu mais trabalhei e atuei na enchente. Muito bem, e como é que foi então, né, esse trabalho? Como é que você chegou, se ofereceu, enfim, conta um pouco dessa história da catástrofe. Você particularmente foi afetada aí pelas chuvas também, onde você reside, aí em Porto Alegre? Como é que foi a situação, Tainã? Então, a cidade aqui é muito grande, né? Os principais bairros afetados são os que estavam próximo do Rio Guaíba. Então, eu moro bem afastada, quase entre Porto Alegre e Viamão, que é uma cidade vizinha. Então, nós não fomos afetados diretamente, nem no hospital onde eu trabalho, a gente não teve a enchente, de fato. No início, ninguém esperava isso, ninguém estava preparado para essa situação. E no início a gente só trabalhou, nós veterinários, tanto de grandes, pequenos, no começo a gente atuou cuidando dos pequenos animais. No início foi muito mais fácil resgatar os cachorros e os gatos do que os grandes animais, como os equinos, suínos. Então, no início, todos os veterinários foram escalados para atuar nos abrigos com os cães e os gatos. No primeiro final de semana, eu até auxiliei num abrigo aqui da PUC, aqui de Porto Alegre, onde a gente recebia esses animais, fazia toda a organização deles. Eles não podiam ficar no mesmo abrigo ou no mesmo ginásio que os tutores, obviamente, por questões de saúde pública, por questões de organização. Então, era necessário que a gente cuidasse deles em outro espaço, outra localização. Era muito difícil lidar com todo o estresse desses animais, dos proprietários. Então, esses primeiros atendimentos era para vermifugar esses animais, dar os primeiros atendimentos. Os cachorros e os gatos, eles tinham bastante problema nos olhos por contato com a água contaminada, né, da enchente. E ao longo da enchente, depois de uma semana, a gente começou a receber os equinos. Porque justamente no início a prioridade eram as pessoas, obviamente, né? Os resgates eram resgatar essas pessoas e, claro, as pessoas em casa conseguiam colocar os cachorros junto, no bote, no jet ski, nos barcos, e conseguiam chegar em terra firme para poder ir para algum abrigo. Então, os equinos, eles passaram muito tempo embaixo d'água. Então, a gente recebeu eles muito tempo depois. E no início, todos os veterinários foram escalados para os abrigos de pequenos animais, cães e gatos principalmente. Ao longo da enchente, que como todo mundo sabe, a gente ficou mais de um mês, né, lidando com essa situação. Após uns 10 dias, em torno desse tempo, começaram os resgates com os equinos. E então a gente começou a receber no hospital esses animais resgatados de grande porte. E aí começou uma outra luta. Então nós que nós somos veterinários de grandes animais, fomos retirados dos abrigos de pequenos para conseguir receber esses animais de grande porte. Para o pessoal ter uma ideia, para fazer um resgate de um cavalo, a gente precisa de muita gente. Então, um bote com algumas pessoas para irem até o cavalo, conseguir
estabilizar ele, anestesiar ele geral. Acho que todo mundo acompanhou o caso do Caramelo. Do Caramelo, ele não veio para o meu hospital, ele foi na Ubra, que é uma cidade vizinha. Mas é a mesma situação. Então, a gente tem que anestesiar esse animal, botar ele inconsciente mesmo, deixar ele inconsciente, colocar ele num bote, num barco, fazer com que ele fique dormindo todo o caminho, porque se ele acordar, ele vai virar o bote, ele vai virar o barco, e todas as pessoas que estão envolvidas, né, podem se machucar ou até perder a própria vida. Então, quando chegava em terra firme, outra equipe estava para receber esses animais, para tentar estabilizar ele, para que ele chegasse até mim no hospital em condições de ser tratado. Então, essa era a nossa lógica com os grandes animais depois que eles começaram a ser resgatados. Nesse momento também, a gente até tinha um professor que é de bovinos, que estava nessa linha de frente de resgates. Eles nos ligavam e perguntavam: pessoal, me passem um protocolo de anestesia de um equino, eu vou anestesiar e vou encaminhar para vocês. E a partir disso, esse era o nosso trabalho em equipe. Uma parte de veterinários na água, outra parte em terra firme para receber, e nós, veterinários dentro do hospital, para estabilizar esses equinos. Então, mais ou menos essa era a lógica do nosso trabalho, que durou mais de 2 meses. E Tainã, tiveram muitas perdas de animais por lá também, com certeza, né? Tens ideia, assim, mais ou menos, de número? Número, eu sei... Em número de resgates, foram mais de 10 mil animais resgatados, entre cães, gatos e equinos. Esses animais foram para abrigos, né? Eu não sei te dizer exatamente quantos vieram a óbito, quantos foram salvos. Atualmente, em questão de abrigos, enfim, de cães e gatos, eu sei que ainda tem mais de 3 mil em abrigos aqui só em Porto Alegre, que precisam ser adotados, né? E que ainda estão à espera de um lar. Eu recebi no hospital para tratamento comigo em torno de 30 animais, entre equinos e suínos. Desses animais, eu perdi 5. Infelizmente, 5 vieram a óbito, né? Não suportaram os ferimentos. Muitos animais eu recebi com pneumonia, muitos animais com desnutrição severa. Eu tive equinos que defecaram saco de lixo, né? Porque eles comiam lixo para tentar sobreviver. Eu recebi animais que ficaram 10 dias embaixo d'água. Então, 10 dias sem tomar uma água potável, sem, né, conseguir gramear, pastar, sem comer ração. Então, esses animais chegaram num estado de desnutrição muito severo para nós. Além disso, eles apresentaram muitas feridas. Nos cães, a gente não observou tanto essas feridas, porque eles conseguiram ser resgatados mais rapidamente, ou eles conseguiam ficar em cima de muro, em cima de casa. O caso do Caramelo, até ele conseguiu ficar em cima de um telhado, mas a maioria dos equinos não conseguiram ficar. Então, eles passaram cerca de 10, 5, 7 dias embaixo da água. E aí, a gente não sabia como tratar essas feridas, porque a gente nunca passou por isso. E acredito que ninguém no nosso país, pelo menos, tenha lidado com animais com feridas de imersão de água de enchente. Então, a gente começou até a pesquisar na literatura e tentar procurar como tratar essas feridas, o que causava, e a gente encontrou relatos da Segunda Guerra Mundial em humanos. Os soldados, eles passavam muito tempo embaixo da água, na guerra, então eles também apresentavam essas feridas nos pés e nos membros. E aí a gente começou a se basear nesses mesmos artigos em humanos para tratar os nossos pacientes. Porque é exatamente o que acontecia, os equinos chegavam com a pele dos membros todas caindo, necrosadas, de tanto tempo que eles passaram embaixo da água. Então esse era um dos motivos que levava, infelizmente, nossos pacientes a óbito. Pneumonia, uma inflamação muito severa, né? Lesões musculares muito severas de passarem muito tempo em pé na água ou de muito tempo nadando. É um esforço físico muito grande para eles, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Então, principalmente, essas foram as principais patologias que a gente encontrou e lutou, né, para conseguir salvar esses animais. Nos cães, eu sei que, principalmente, essas lesões oculares, algumas lesões de pele, escoriações, mas os cães, principalmente, era o estresse, né? Os cavalos a gente ainda consegue colocar numa cocheira, numa baia, deixar eles separados. Os cães, eles têm que ficar num abrigo, um do lado do outro, é muito estresse para eles. Eles, né, querendo ou não, eles ficam ali na coleira, na guia, mas é o dia inteiro, eles latem o dia inteiro, eles não entendem o que está acontecendo, para eles é muito estresse. Então, esses animais que ainda estão em abrigos, eles precisam muito de um lar, porque realmente para eles, assim, viver dessa forma não é um bem-estar animal, mas é o que era possível fazer no momento, né? Abrigar esses animais, não deixar eles na água.
mas realmente é muito estressante para todos os animais ficarem em abrigos, enfim, e passarem por toda essa situação. Muito bem, e durante esse processo aí que vocês passaram, né, de estar resgatando os animais, enfim, doenças, né, como é que vocês também se protegeram, porque esses animais, eles acabam transmitindo algum tipo de doença que é típica desse tipo de situação, Tainã? Sim, a gente tem principalmente a leptospirose, né? Que é muito perigosa. As pessoas que estavam na linha de frente dos resgates tentavam utilizar as roupas mais seguras possíveis, mas infelizmente tu tá no resgate, tu vai acabar afundando na água, tu vai, né, ter contato com os olhos, com a boca. Então a leptospirose era o mais perigoso nesse momento. A gente até teve 2 equinos com suspeita, tiveram lesões oculares que nos causam suspeita de leptospirose nos equinos. Não nada se confirmou nos pacientes nossos, mas a gente tem que ter muito cuidado. Qualquer tipo de doença que cause alterações gastrointestinais, né? Enfim, essas Escherichia coli, outras bactérias, mas a principal foi a leptospirose. A gente teve vários casos positivos aqui em Porto Alegre. Na nossa equipe, graças a Deus, e nos nossos pacientes a gente não teve, mas quando possível a gente fazia teste. Casos de aborto, a gente teve uma paciente, uma égua que acabou abortando durante a internação conosco. Isso também é um sinal clínico que possa ser de leptospirose, então a gente também ficou atento a isso. Mas a gente sempre usava máscara, luva, né? Tentava se proteger ao máximo. A maioria desses animais fez protocolo antibacteriano. O tratamento das feridas também era... A gente chegava a limpar essas feridas 2 vezes por dia para tentar, né, mantê-las o mais limpas e controlar essa infecção. Porque a gente imagina que essa água da enchente não era só uma água do rio, né? Era água que ficou parada 1 mês, com esgoto, com, infelizmente, corpos em decomposição de animais, enfim, de pessoas. Então, é uma água muito contaminada. Então, esses animais que eles chegavam com um nível de estresse, leucocitose, que, né, é um indicativo de que esses animais estão com uma infecção ativa. Então, principalmente, a gente cuidava com a leptospirose, que é uma das, né, piores doenças que a gente tinha contato, né, nessa situação de enchente. E teve algum caso de profissional da área que acabou se infectando com alguma doença, que você tenha conhecimento, que faz parte da equipe ou não necessariamente da tua equipe? Que eu tive conhecimento, não. Eu tive conhecimento de outros amigos, colegas que estavam na linha de frente de resgates com jet skis e barcos, e um menino muito jovem, de 21 anos, que estava ajudando nos resgates, e ele acabou tendo uma infecção no pericárdio, no coração, né? Nessa membrana que envolve o coração, e ele teve uma infecção bacteriana e veio a óbito. Então, algo bem, assim, triste. Um menino jovem, de 21 anos, que nem era colega, não era nem veterinário, mas estava na linha de frente, que a gente sabe que a maioria das pessoas que fizeram o resgate eram pessoas comuns, né? E veio a óbito, infelizmente, por uma infecção no pericárdio devido a esse contato com essas tantas bactérias e vírus que a gente tinha nessa água parada da enchente. Então, infelizmente, é muito triste. E Tainã, dos equinos aí também ainda tem muitos animais que estão nos abrigos necessitando estão lá aguardando, né, uma adoção ou alguma coisa assim, porque não só os cachorros, gatos, mas foram muitos equinos que a gente soube que foram resgatados e tiveram aí a sua vida salva, né, por vocês profissionais da área. E tem muitos equinos aguardando também por uma adoção? Sim, até tem umas meninas de São Paulo que estão em parceria com a Hípica de lá. A gente recebeu muita doação, né, de outros estados, que estão fazendo um projeto de vir até aqui, até Porto Alegre, região, e visitar esses locais que ainda tem equinos que foram resgatados. Semana passada, eu recebi 9 equinos, numa semana, em situação, assim, severa de desnutrição. São equinos que foram resgatados, mas a situação atual é que as pessoas ainda estão tentando se recuperar. E elas estão ainda tentando reconstruir a casa delas, e para manter um animal, para manter um equino, não é barato, não é fácil manter, né? Às vezes tu não tem mais a tua pastagem, tu não tem mais condições de comprar ração, e acaba que esses equinos foram resgatados, mas eles não conseguem manter esses animais bem, né? Tanto nos abrigos, enfim.
Então, existem sim, eu até depois deixo o meu contato, né? Se alguém tem interesse, tanto de cachorros quanto de gatos e equinos, a gente tem sim animais aqui que estão esperando adoção. A gente tem o Centro Vida aqui de cachorros, né? Que é um que está sendo organizado e o pessoal da URGS está na linha de frente cuidando. Ainda tem mais de 300 cachorros nesse centro para serem adotados. Então, quem tiver interesse, equinos, já foram mais de 100 equinos só para São Paulo adotados. As meninas estão fazendo um trabalho incrível. A gente estabiliza esses animais para terem condições de viajar, porque também a viagem é muito cansativa para eles. Daqui de Porto Alegre até Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Então, a gente estabiliza esses animais, encaminha eles no caminhão, eles fazem algumas paradas ao longo do caminho para conseguir chegar bem no destino final deles. Mas tem sim alguns animais ainda para serem adotados. Esses animais normalmente são animais de tração e tal, utilizados aí nas fazendas, né, no agronegócio, e eles já estão aí nos abrigos com condição de serem novamente ocupados, porque os equinos normalmente não são animais de estimação, né? São animais que são usados ali nas propriedades para algum tipo de trabalho. Então, eles já voltam em condições de pronta recuperação para voltar à atividade. Ou seja, o que eu quero pedir é se tiver fazendas ou pessoas que queiram, né, utilizar esses animais também, é possível isso? Então, vai depender muito de cada paciente. Eu recebi animais muito desnutridos que vão levar meses para se recuperar, tá? Então, e recebi animais que estavam bem de estado e que, claro, era uma questão de ferida, alguma pneumonia, mas são pacientes que são equinos que vão requerer uma atençãozinha maior, sabe? Eles vão demorar um tempo mais para voltar ativa. Eu recebi animais exatamente como o senhor falou, de trabalho, recebi animais que são usados em provas aqui de laço, equinos que são de morfologia, que é muito comum aqui, equinos que realmente são pet, que a gente chama, que são animais de casa, assim, que não são usados para trabalho. Então, a gente tem de tudo um pouco. Esses últimos equinos, esses 9 que eu recebi semana passada, são equinos já muito idosos. Então, realmente, eles foram para alguns aras no Paraná e São Paulo para ficarem aposentados mesmo. Essas pessoas querem receber só para cuidar e dar uma vida digna para eles, né? Para ficarem soltos no campo, tranquilos e aproveitarem essa última fase final da vida, já que são animais bem idosos. Os equinos, eles vivem bastante tempo, para quem não tem ideia, podem viver até 30 anos, se bem cuidados, até mais. Então, eu recebi animais de 20 anos, que ainda podem ter pela frente mais 10 anos tranquilamente, se bem cuidados e mantidos num pasto bom. Muito bem, Tainá, com certeza vocês são profissionais da área e lidam, como a gente fala dos médicos, né, que acabam lidando aí com situações do dia a dia, mas nesse tipo de situação que você não tinha vivenciado ainda, como é que fica o lado emocional do profissional vivenciando todo esse sofrimento dos animais que vocês recebem, perdas que vocês não conseguiram aí, de certa forma, às vezes manter, né, a vida desses animais? Como é que fica o lado emocional do profissional? Então, no início, quando eu ajudei primeiro nos abrigos de cães, a gente, ao longo do tempo, a gente acaba criando uma barreira bem forte. Eu trabalho muito com cavalo, então a gente começa a se acostumar um pouco mais com essa rotina, às vezes perder paciente, a gente entende, dói, mas a gente entende. E cães, eu não sou acostumada, né? Não é a minha rotina. E eu tenho cachorrinho em casa, então nesses meus primeiros dias em abrigo de cachorros, eu fiquei muito sentida, muito assim. De receber os tutores ali para visitar eles, reconhecer, reencontrar esses animais, me pesou muito, assim. Eu chegava em casa e eu ligava para o meu pai, para minha família e só chorava. Porque tu se sente impotente, a vontade era não sair dos abrigos, era dormir lá e ficar o dia inteiro, porque parecia que nunca era o suficiente o que a gente estava fazendo. Eu cheguei a conhecer uma senhora que tinha uma cachorrinha lá na PUC, o nome da cachorrinha era Paçoca. E aí ela veio ver a paçoca, enfim, ela pegava durante o dia a paçoca, levava para fazer as necessidades fora do pavilhão, que tinha cachorros que não faziam, né, já eram acostumados a não fazer dentro da sala, enfim. E aí ela conversando comigo, ajudei ela a descer as escadas e levar a paçoca para fazer xixi, enfim. E aí ela conversando comigo, eu reparei que ela estava sem os dentes, né? E aí ela me explicou que a água subiu muito rápido na madrugada
e que ela não teve tempo de nem pegar a dentadura dela de madrugada para sair. Ela realmente saiu de chinelo, com a roupa dela, com a paçoca embaixo do braço e só, entende? Ela não tiveram tempo para nada, de deixar tudo para trás. Então, assim, escutar aquilo era muito triste. Tu fica de mãos atadas, vê a pessoa dormindo num ginásio, só com a roupa do corpo, usando roupas de doações. É muito triste, muito, muito. Então, nesse primeiro final de semana, eu já fiquei muito sentida. E depois que eu comecei a receber os equinos, e a gente recebia, assim, muitos animais ao longo do dia, e como eles eram anestesiados, eles chegavam deitados para nós. Então, era todo um trabalho de conseguir levantar eles, de conseguir estabilizar. Às vezes, tu passava 2, 3 dias em cima daquele cavalo, tentando fazer ele se recuperar, e chegava de manhã e o paciente vinha a óbito. É muito triste, é desgastante, mas tu olhava para o lado e tu tinha mais 10 cavalos em tratamento. Então, tu não podia se desestabilizar, tinha que seguir firme, chegava em casa, chorava, mas tinha que acordar no outro dia e tu sabia que tu tinha mais 30 cavalos internados, mais 15, e não tem o que fazer, tu tem que seguir firme por esses animais. E apesar da gente ter perdido 5, a gente salvou muitos, né? E não tem preço que pague. Hoje a gente recebe os vídeos e as fotos dos nossos pacientes em casa, recuperados, já sendo montados, né? Então é muito gratificante, é muito triste, ainda é muito triste. Tem muitas pessoas ainda vivendo nas ruas, nas beiras das estradas. Muitas pessoas tinham muitos animais, então cabras, cavalos, e não quiseram ir para os abrigos porque não queriam deixar os animais para trás, né? Então, tem pessoas que ainda não conseguiram recuperar suas casas e estão vivendo na beira da estrada, embaixo de uma lona, mas estão cuidando dos animais. É o que mais a gente vê aqui ainda. Então, a gente está tentando ajudar de todas as formas. Se não veio até nós, a gente vai até nessas pessoas, leva alimento, leva vermífugo, leva ração, para tentar ir ajudando de todas as formas. Muito bem, Tainá. Para a gente finalizar a nossa conversa aí, maravilhoso trabalho, né, que vocês profissionais realizaram e continuam realizando aí no Rio Grande do Sul. Qual é a lição, né, dessa situação que fica para você como profissional, como pessoa, que passou pelo que você nos falou aí, passou pela primeira vez, né, uma situação tão complicada quanto essa? Qual é a lição que fica para você como pessoa, como profissional? Então, eu lembro ainda nos primeiros dias das enchentes, eu não fui afetada diretamente pela água, mas eu lembro de ficar 5 dias sem água, né? A cidade inteira realmente colapsou em alguns momentos da gente ficar sem água. Todo mundo não tinha água, a gente quase chegou a pensar em fechar o hospital por não ter água suficiente para oferecer para os animais e para poder trabalhar. E aí, claro, a gente tinha que tomar banho de canequinha, assim, né, com o que tinha de água. E aí eu parava para pensar, meu, a gente reclama, assim, eu nem tinha coragem, obviamente, de reclamar de não ter água, porque eu tinha minha casa, eu tinha meu teto, o meu carro, tinha minhas roupas, né, e a minha saúde. Então, às vezes a gente reclama de coisas tão supérfluas, tão simples, e aí quando a gente perde uma coisinha simples dessa, que é uma água que sai da torneira, que é o chinelo, que é a coberta que a gente tem, o teto, e aí a gente reclama, sabe, dessas pequenas coisas. E tem pessoas que hoje, as enchentes foram em maio, e tem pessoas que ainda estão morando na rua, embaixo de lona, sabe, não tem uma energia, eles não têm banheiro. Conversei com uma menina que ficou 1 mês sem tomar um banho num chuveiro. Então, imagina, coisas simples do nosso dia que a gente não lembra de agradecer, ou às vezes a gente está reclamando de uma coisa muito simples. Esse menino que morreu com 21 anos, sabe? Tentando salvar outras pessoas. Então, a gente tem que valorizar muito as pequenas coisas, estar perto da nossa família. Eu fiquei 1 mês e pouco sem poder ir para casa, eu estava com muita saudade da minha família. Então, foi muito difícil. Então, acho que fica a mensagem de agradecer as pequenas coisas, as pessoas que a gente ama, porque num piscar de olhos, tudo some, tudo desaparece, e é aí que a gente valoriza. Então, agradecer muito pela saúde, por poder ter ajudado tantas pessoas e tantos animais. Muito bem, Tainá, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela lição compartilhada aí com a gente, com a nossa audiência também. Muito bom ter conversado com você aqui hoje, ainda sabendo, né, que ainda a luta continua aí no Rio Grande do Sul, as consequências vão longe, até que o pessoal possa se recuperar efetivamente
dessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul vai muito longe. Mas, graças a pessoas como você, essa dor pode ser aí amenizada ao menos. Um abraço, Tainã, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por essa entrevista. Obrigada, gente. Abraço. Muito bem.